Você já parou para pensar que quando você se recorda de algo, isso não é necessariamente o que realmente aconteceu? A nossa mente ela pode acrescentar coisas à nossa memória que originalmente não aconteceram. Vamos explorar nesse vídeo um pouco mais sobre como é o processo de viagem mental temporal de volta ao passado e as suas peculiaridades. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca e eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Vamos aqui então a um exercício de pensamento. Vejamos primeiro se nós podemos concordar sobre qual fenômeno nós estamos aqui descrevendo. Embora haja claramente problemas em estudar a viagem mental temporal nos outros, nós podemos observá-la em nós mesmos. Por exemplo, por favor, lembre-se da última apresentação que você já fez na sua vida. Onde e quando isso foi? Sobre o que você estava falando? Quem estava na plateia? Você consegue se imaginar lá atrás desse evento? Agora nós vamos seguir em frente para a próxima palestra que você já teve ou a próxima palestra que está agendada. Onde e quando ela vai ser? O que você vai falar? Ou quem será o seu público? Aqui vale qualquer tipo de palestra, não é? Reunião ou coisa do tipo, não necessariamente uma palestra para um grande público, né? Você consegue se imaginar nesse local onde será essa palestra, essa reunião? Guarda essas perguntas aqui, porque no futuro você vai entender um pouquinho melhor do porquê nós estamos escrevendo isso. Vamos começar aqui por entender a facilidade da fala. Embora a experiência da viagem mental temporal seja uma experiência privada e não possa ser avaliada diretamente, mesmo em outros humanos, é claro que nem sempre nós mantemos nossas viagens mentais em segredo. Nós podemos declarar o que nós estamos pensando ou lembrando. E é isso que torna parte do sistema explícito da memória, que nós exploramos lá no nosso primeiro vídeo dessa série. Que lembra, esse vídeo é o segundo vídeo na qual nós estamos explorando mais sobre como os animais, como funciona a mente animal, principalmente relacionada à viagem ao passado, e no futuro nós vamos falar da viagem no futuro, mental. Usando a linguagem, nós fazemos viagens mútuas pela memória e nós comunicamos os nossos planos e visões. Semelhante ao que eu pedi para vocês fazerem. Se eu estivesse junto com vocês, vocês poderiam me responder, declarando explicitamente aquilo que vocês pensaram, lembraram ou imaginaram. Alguns certamente argumentam que a linguagem ela é a principal diferença entre humanos e outros animais, e que a memória episódica ela só pode surgir em um organismo que possui linguagem. No entanto, tem havido esforços para ensinar a linguagem a animais, que incluem chimpanzés, gorilas, orangotangos, papagaios, golfinhos, focas. Então, evidências para uma viagem mental temporal poderia vir desses animais. Mas a viagem mental temporal pode também ser declarada de uma forma sem linguagem. Às vezes é mais fácil expressar viagens mentais de forma não linguística. Por exemplo, através da pantomima, a famosa mímica, onde se reencena eventos que já aconteceram. Os humanos também praticam as suas respostas comportamentais a eventos previstos, mas ainda não vivenciados. Nós podemos desinibir a execução motora de simulações mentais e ensaiar abertamente para a próxima apresentação, ou reencenar uma fabulosa jogada de gol do último domingo. Inclusive, agora no momento desse vídeo sendo lançado, só temos a Copa. Se os animais se envolvem em viagem mental temporal, eles também podem expressá-los para si mesmos ou para outros animais ou pessoas dessa mesma maneira que nós humanos podemos fazer. Aí vamos entender então memória para o que, onde e quando. Voltemos brevemente à última palestra que você deu, que você estava imaginando antes. Qual foi a reação do público? Você pode ter alguns instantes para pensar de como era essa cena que você estava. Mas essas imagens, elas não tendem a se desdobrar de forma ordenada, do início ao fim, exatamente como aconteceu quando você estava lá. Em vez disso, a cronologia do nosso passado, ela depende de um processo de reconstrução mental, que é ativa e repetida.
Embora nós possamos descrever ou reencenar alguns aspectos dos eventos que aconteceram, nós sempre deixamos a desejar em outros. Por exemplo, o que você vestiu no dia dessa apresentação? Você se lembra? Extensas pesquisas sobre recuperação episódica, que é um tipo de memória específica, e lembra que nós já falamos sobre os tipos de memórias lá no nosso primeiro vídeo, então se você quer saber, confere lá depois, hein? Esses estudos mostram claramente que não basta pressionar um botão mental de retrocesso e reproduzir todas as ações e percepções do começo ao fim. Nós reconstruímos ativamente os eventos passados a partir de alguma essência ou de alguns instantâneos visuais que nós temos na nossa memória. Mas nós nos baseamos fortemente no nosso conhecimento semântico geral. Esse conhecimento semântico é tipo os nossos conhecimentos de mundo, de vivências. Que lembra que é separado as memórias semânticas, que são as memórias de mundo, das memórias de acontecimentos do eu, das minhas próprias memórias que compõem o que eu sou, que são as memórias episódicas. A precisão dessas de relembrar, ela não é imperativa. Nós somos vulneráveis a incorporar informações que foram adquiridas recentemente nesse processo de relembrar. E nós tendemos a reconstruir essas memórias de forma a ajudar a justificar as nossas atitudes atuais. A nossa recuperação de memória ela é muitas vezes falha e sujeita a interferências, desinformação e atualização. Nós podemos pensar então que a viagem mental ao passado ela é do tipo generativo, ou seja, dado um número limitado de objetos e ações, nós podemos montar e remontar esses elementos em constelações praticamente infinitas de situações. A viagem mental ao passado, ela reflete a nossa capacidade de imaginar o que quer que seja, onde e quando, em vez de nossa capacidade de registrar fielmente o que, onde e quando para essas informações. Você pode voltar à sua última palestra e inserir na sua memória a ideia de que a sua mãe estava sentada na primeira fila? Isso já demonstra a nossa plasticidade mental. Porém, é muito difícil sabermos se os animais são capazes desse tipo de coisa. Esse fato nos leva à pergunta: por que os humanos ou qualquer outro animal desenvolveu um sistema de memória que às vezes não é confiável? Porque não era melhor lembrar exatamente como as coisas aconteceram? A resposta é que não há vantagem seletiva em reconstruir o passado em si, a menos que isso importe para o presente ou para o futuro. Sabemos que pacientes que perderam a capacidade de viajar mentalmente ao passado são igualmente prejudicados em suas viagens para o futuro, como nós descrevemos no nosso primeiro vídeo. Quando você viaja mentalmente para uma sua próxima palestra, por exemplo, você pode gerar para isso uma variedade de cenários, não é? Variedade de pessoas que pode estar, de locais que pode acontecer, se tem cadeira, se tem cadeira, se o tipo de cadeira, o tipo de pessoas que vai estar lá presente, quantas pessoas, tudo isso você consegue imaginar. Alguns dos elementos são extrapolações de eventos passados. Por exemplo, será no mesmo auditório? E outros se baseiam em conhecimentos semânticos mais gerais. Por exemplo, se você vai dar uma palestra num ambiente mais sério, provavelmente as pessoas estarão vestindo roupas mais sociais, por exemplo. Você pode jogar nessa sua exercício mental com diferentes possibilidades. Assim como você pode jogar, brincar com versões e se de eventos passados. Como o que nós falamos, inserir a sua mãe na sua última palestra. Antecipar cenários futuros claramente tem vantagens seletivas, porque você pode se preparar no agora para que você possa praticar para algum problema, alguma situação inesperada que possa acontecer no futuro. Alguém poderia pensar que essa previsão flexível se tornaria bastante óbvia se os animais a tivessem, mas até agora há pouca evidência para isso. É interessante falar que essa possibilidade de antecipar cenários futuros nós já conversamos aqui no canal quando nós falamos da evolução dos sonhos. Nessa série de vídeos que eu deixarei linkado aqui nos cards, nós conversamos sobre como sonhos podem ser uma forma da mente formar diferentes cenários para reagir a ameaças que o animal vai ter que enfrentar no sonho. Porque é sempre melhor que o animal, por exemplo, morra no sonho do que morra fisicamente. E em nosso próximo vídeo nós vamos explorar melhor sobre o como
a memória episódica funciona e a importância do onde e como e por quê na formação das nossas memórias. Nós vamos entender melhor esses 3 fatores, como, onde e por quê, no nosso próximo vídeo. Então não deixe de se inscrever e eu vou deixar linkado o nosso vídeo anterior, no qual nós falamos um pouco mais sobre algumas características da mente e da viagem ao passado dos animais. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!